Bom, vamos lá. Se você veio aqui procurando respostas fáceis e rápidas, você veio no lugar errado. Pula isso aqui, vai embora. Aqui não é o seu lugar. Se você quer aprender, aqui é o local certo. Por que eu estou trazendo isso aqui no Instagram? Porque acredito que é onde eu vou conseguir o maior alcance. Eu estou aqui com a minha tela aqui do lado porque eu vou precisar ler alguns trechos dos artigos, porque são bastante artigos. São apenas 97 artigos. Não vou ler os 97, mas eu quero mostrar para vocês um pouco sobre como, basicamente, 30 anos a respeito de atração física, a neurofisiologia da atração física, a neuropsicologia da atração física, é um assunto extremamente complexo e que não dá para nós sermos levianos e irresponsáveis e dizer, ou você tem ou você não tem. Se você não tem, é melhor você deixar a pessoa de lado, sendo que é uma coisa que pode ser construída e ela é construída desde o seu início. A diferença é, tem pessoas que constroem de forma doentia, de forma desordenada, de forma traumática. E existem pessoas que acabam construindo essa atração de forma saudável. Então eu vou dar algumas referências aqui para vocês e eu vou lendo alguns trechos para vocês irem entendendo como é que dá essa construção. Vamos começar pela citação aqui de 1994 do Lopes. O desejo, como aspecto do comportamento sexual, é a motivação para o sexo. Algumas vezes, o desejo, motivação sexual, leva o indivíduo a buscar o estímulo. E outras vezes, devido à exposição a situações repetitivas, o estímulo positivo já gera o desejo. Então, muitas vezes, primeiro nós temos o desejo, e aí, outras vezes, o estímulo gera o desejo. Isso é muito importante, porque pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de experiência sexual, elas não têm estímulo para gerar desejo. Se elas são o tipo de pessoa que precisa primeiro do estímulo para depois ter desejo, como é que elas vão poder ter desejo sendo que elas nunca construíram nenhum tipo de estímulo? Claro que isso vai variar de mulher para mulher e nós vamos ver no decorrer aqui. Então, é extremamente importante que a gente vá entendendo esse tipo de coisa, porque não é linear, gente. Não é, isso aqui é só a introdução, tá? Quase 3 minutos de vídeo é só a introdução. Então, o Reis, em 2006, identificaram em 1.248 publicações pesquisadas. Você entende por que um Reels de 30 segundos respondendo uma caixinha de Instagram não é resposta? Eu tô falando aqui de 1.248 publicações pesquisadas, certo? Identificaram em 1.248 publicações pesquisadas que os transtornos do desejo foram os mais numerosos e o estudo também demonstrou evidências de que há um grupo de mulheres que reportam mais de uma dificuldade sexual. Perfeito? Então, mais uma evidência para vocês aqui. Vamos seguindo. Vou ler mais uma citação aqui para vocês irem entendendo o tamanho do abacaxi, que nós não podemos ser levianos. Então, essa é um pouco mais longa. Essa é de 2002, da Basson, que é uma mulher. Então, Basson, 2002, propõe que a fisiologia da resposta sexual feminina é distinta da resposta masculina e inclui um mecanismo de retroalimentação do sistema límbico, envolvendo aspectos genitais, emotivos e cognitivos, caracterizados pela ação conjunta da mente e do corpo. Segundo a autora, pode existir um desejo espontâneo numa primeira fase, mas a grande maioria das mulheres, diferente dos homens, especialmente considerando os relacionamentos de longa duração, partem de um estado de neutralidade sexual e a motivação ou desejo sexual depende da intimidade. Fatores psicológicos, nível mental, como o estresse, por exemplo, podem afetar a produção de hormônios, nível fisiológico, o que então poderia desencadear mudanças na resposta
sexual. Então, minha filha, se você vive estressada, é muito improvável que você vai sentir atração pela pessoa que você está se relacionando, porque de alguma forma você se sente um tanto quanto à vontade de ficar estressada perto dessa pessoa, e aí, consequentemente, você não vai acabar sentindo desejo. E aí, o que que acontece? Você não se permite se sentir estressada perto de outra pessoa, e aí você acha que tem desejo por aquela pessoa. Não é que você tem desejo pelaquela pessoa. Aquela pessoa não te deixa confortável para você se sentir estressada, para você colocar o seu estresse para fora. Fica com isso, com essa pulga atrás da orelha, tá bom? Vamos fazer outra citação aqui do Chatterton, de 1997, e que o Hampton citou ele. Os efeitos, citou em 2008, o efeito de estados mentais sobre níveis hormonais e consequente influência sobre o desejo, a excitação sexual e a satisfação na resposta sexual humana foi apresentado por estudos que demonstram que o aumento de cortisol, hormônio do estresse, provoca problemas sexuais. Então, minha filha, muitas vezes não é que você não tem atração pelo seu parceiro, você está estressada. E aí fica difícil, não é mesmo? Pois é. Isso serve para os homens também. Às vezes não é que você não tem atração mais pela sua parceira, certo? Você simplesmente está estressado, meu filho. E aí fica bem complicado, certo? Mas o Broto, em 2010, ele começou a propor uma nova abordagem em relação à sexualidade feminina. E aí, a proposta não linear da resposta sexual das mulheres, que reconhece explicitamente sua natureza contextual. Então, tudo depende do contexto em que está inserido. Se você, sei lá, você está na igreja, e aí você fala, eu não sinto atração pela minha esposa. Pô, você está na igreja, cara, ali não é contexto. No caso da mulher, eu não sinto atração pelo meu marido. Você está dentro da igreja, cara, não é lugar para você sentir atração. Você tem atração pelo seu marido, pelo seu namorado, estando dentro da igreja, você tem desejo, você tá meio lelé das cucas, viu? Sinceramente, tem que cuidar disso aí. Então, a sequência variável do desejo e da excitação e da frequente falta de correlação entre excitação subjetiva e física genital. Mulheres, vocês não sabem reconhecer a excitação subjetiva, isso é um fato, ok? Então, o Nigeland, em 2006, ponto 1, que o comportamento sexual é um comportamento social. É preciso dois para dançar o tango. A perda de certos aspectos da sexualidade, como excitação ou interesse, não resulta... Eu vou ler isso de novo. A perda de certos aspectos da sexualidade, como excitação ou interesse, não resulta automaticamente em problemas sexuais ou transtorno sexual. Da mesma forma que o aumento da excitação sexual ou do interesse não resulta automaticamente em satisfação sexual. O sexo é uma força sociológica e cultural mais do que uma mera reação física de dois indivíduos. Nós não somos bicho. Nós temos o nosso aspecto fisiológico, mas nós não somos bicho, que é ação-reação. É bom que vocês vão aprendendo um pouco a respeito disso, porque tem gente que acha que nós somos bicho, que é simplesmente a coisa reage, tem, não tem, é isso aí, segue o barco e assim nós vamos. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, mas vamos lá. Aspectos neurofisiológicos do desejo sexual. Agora eu vou citar de novo a Basson. As mulheres em relacionamentos de longa duração tendem a partir de um estado de neutralidade para iniciar um ato sexual, ou comumente não criam fantasias sexuais. Em resumo, a mulher não quer. A princípio ela não quer. Broto também diz, afirmam que o desejo e a excitação são faces da mesma moeda. E o Fausto, que é o cara, relata estudos que encontram comorbidade entre desejo e excitação, em parte porque as mulheres expressam dificuldades em diferenciar desejo de excitação subjetiva. E algumas mulheres relatam experiências em que o desejo precede a excitação, enquanto para outras mulheres o desejo aparece após a excitação, já que as mulheres parecem não seguir um único ciclo de resposta sexual universal, como outros autores já tinham falado a respeito do assunto. Portanto,
Enquanto a maioria dos homens tende a se engajar na atividade sexual por uma necessidade mais biológica, a motivação para esse engajamento com relação às mulheres pode ser o desejo de estarem emocionalmente próximas ao parceiro, de satisfazerem um parceiro, de se sentirem femininas, poderosas e aceitas. Vocês veem como a coisa é complicadinha? É bem mais complicado de falar tem, não tem, certo? Ó, a consciência de que o ergogitamento é inadequado é um estímulo sexual negativo forte. Subestimar o engurgitamento é típico de homens com disfunção erétil situacional crônica. Então, o que é o ergogitamento, gente? Ergogitamento é quando nós temos o estímulo mais físico, o que é natural que os homens eles acabem deixando isso um pouco de lado. Então, o estímulo sexual desencadeia respostas somáticas e uma experiência emocional. Se essa tiver componentes negativos, a resposta sexual talvez seja cerceada. Esse potencial positivo ou negativo dentro do ciclo mais amplo da resposta sexual tem de ser reconhecido. Então, o que acontece? Você está ali, está tendo um pequeno estímulo, mas acontece alguma coisa que você fica meio assim, no caso dos homens, não consegue uma ereção como gostaria. Pronto, isso já acabou com tudo. Para a mulher, um barulho, ou ela achar que ela não tá bonita, ou achar que ela não merece, pronto, já arrebentou com tudo, você quebrou o ciclo. Pingou uma coisinha negativa no meio desse ciclo, muito provavelmente a coisa não vai funcionar, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa relevante aqui nesse primeiro momento. Aqui. A estimulação progressiva da genitália, resultando em vasocongestão, no entanto, pode levar ao aumento do prazer sexual e da emoção, desde que a mulher perceba a experiência subjetiva e se torne receptiva. Se ela não perceber toda a experiência emocional subjetiva, provavelmente irá indicar que sente nada ou desconforto físico. Roberts, em 1992, afirmam que a tendência das mulheres em demonstrarem percepção restrita de sua resposta sexual pode ser devido ao fato de que a consciência introspectiva psicológica, capacidade para perceber mudanças internas fisiológicas nas mulheres, é menos usada para avaliar o seu estado emocional de excitação sexual do que a apreciação de sugestões externas. Mulheres, muitas vezes vocês não conseguem reconhecer que um determinado comportamento que vocês estão tendo é um comportamento de excitação. Vocês não conseguem associar que aquilo é um comportamento de... Vocês esperam grandes emoções, aquela coisa uau, para falar, nossa, eu estou interessado nele. E não é assim que funciona. Olha só, que maravilha, não é mesmo? Mais citação para vocês. Como pode ser percebido, os estímulos que evocam a excitação e a inibição em relação ao desejo de excitação podem ser diferentes para pessoas diferentes, de modo que o que inibe uma pessoa pode excitar outra. A vida sexual de pessoas com saúde sexual é coordenada pela inter-relação de 3 dimensões: biológica, psicológica e social. Qualquer alteração em algum desses sistemas potencialmente pode gerar descompassos na resposta sexual. O Broto, novamente, cita as 3 janelas da abordagem da sexualidade das mulheres: a compreensão da situação atual da mulher, a vulnerabilidade individual e os fatores relacionados à saúde que influenciam a resposta sexual. Então, por exemplo, minha filha, se você está tendo noites mal dormidas, se você não está comendo bem, se você está passando estresse no seu trabalho, se você está passando estresse na sua família, se você, sei lá, você está com algum outro tipo de problema, você bebe muito álcool, não sei, existem 1000 problemas, eu vou abordar isso no outro vídeo. Isso pode influenciar a resposta sexual. Agora, essa é a parte mais importante de todas, ok? Basson, novamente. Na maioria das mulheres e na minoria dos homens, seu início, aqui eu estou falando da resposta sexual, pode acontecer a partir de um estado de neutralidade, em que a recompensa estaria baseada em motivações associadas aos aspectos da intimidade. Agora olha o tamanho do abacaxi. Bem-estar geral, intimidade emocional com o parceiro, bem-estar pessoal, sentir-se atraente, feminina, amada, desejada, sem ansiedades ou preocupações.
Então, tudo isso tem que estar basicamente certinho para a coisa rolar, para a gente começar a talvez conseguir o desejo, certo? Porque está em estado neutro. Então, tem que estar tudo bem nesse negócio para, através da vontade, a mulher falar: não, eu quero permitir que a coisa aconteça, eu quero permitir que eu me entregue a esse cara sem nem ter desejo ainda. Assim, então, a pessoa torna-se receptiva ao sexo, podendo ocorrer o estímulo sexual, e esse estímulo sexual vai variar de mulher para mulher, que deverá obedecer a alguns critérios pessoais. Óbvio, ela quer, o tempo é suficiente, ela se concentra, tá se concentrando ali, ou tá com a cabeça em outro lugar, tá julgando por estar fazendo aquilo, tá com diversos problemas na cabeça dela, que é o que eu falei. Motivações associadas aos aspectos da intimidade. Tá tudo certinho essas coisas? Se esses estímulos acontecerem num contexto apropriado e com influências psicológicas e biológicas adequadas, haverá o desencadeamento da excitação subjetiva. Todo esse rolê pra gente chegar na excitação subjetiva que você, mulher, não consegue perceber. E aí que poderá ser reforçado pela percepção da excitação fisiológica, que é o mecanismo de feedback genital. Aí que a gente conseguiu passar tudo isso, tal, se a mulher conseguir perceber a excitação fisiológica, chegar ao ponto de ter excitação fisiológica, aí a coisa já começou a andar melhor. Caso contrário, se ficar só na excitação subjetiva, vai ser ruim, porque a mulher em tese não vai perceber. E aí, conseguiu, ela percebeu a excitação subjetiva ou apareceu a excitação fisiológica, então estabelece o desejo sexual responsivo. A partir deste ponto, algumas mulheres poderão retornar ao início do ciclo para reforçar esse desejo. Então, por exemplo, ela percebeu que ela está excitada. Ela pode se julgar por não, eu não posso estar excitada, e aí ela corta tudo. E aí, ferrou. Ou elas outras mulheres, elas vão passar para sentir a excitação genital e a satisfação com ou sem orgasmo. E essa satisfação acontecerá dependendo da expectativa de cada uma e cada vez que se estabeleça essa motivação sexual. Então, uma coisa que é muito importante aqui, esse ciclo, ele não é igual dentro das mesmas mulheres. Esse ciclo pode ser diferente. Isso é complicado. Na mesma mulher, esse ciclo pode ocorrer diferente em momentos diferentes. Tem as outras opções aqui, mas o que fala? Existem mulheres que têm desejo sexual espontâneo, isso é óbvio, né? Mas para a maioria das mulheres, elas estão em estado de neutralidade. E para a maioria dos homens e minoria das mulheres, o início do ciclo pode ocorrer a partir de um desejo sexual espontâneo, quase que simultaneamente à percepção da excitação subjetiva e excitação genital, ok? Bom, considerando tudo isso que eu já falei, deu para perceber que a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Vamos lá. Uma outra causa comum da baixa frequência de atividade sexual em nossa sociedade contemporânea, podendo estar relacionada a uma propensão ou atividade maior da inibição central da resposta sexual, é o estresse prolongado, a fadiga e o estilo de vida sobrecarregado e estressante. Olha só que maravilha. Quem diria que estresse atrapalha tudo isso? Quem imaginaria isso, não é mesmo? Pois é. Ninguém imaginaria um negócio desse. Existem alguns pontos aqui que a gente vai estar falando mais sobre nas minhas anotações a respeito de hormônios, que sinceramente não acho que vale a pena para vocês, mas eu acho que vocês já conseguiram entender. Para muitas mulheres, elas estão num estado de neutralidade. Elas precisam primeiro ser excitadas para depois surgir o desejo e aí elas começarem a perceber o que está acontecendo. Então, tudo tem que estar bonitinho, ela tem que minimamente com a vontade dela tá querendo se abrir pro cidadão para esse cidadão fazer alguma coisa que vai despertar este desejo nela. Para cada mulher isso vai ser diferente, como eu falei nos meus stories. Para algumas mulheres, só o cheiro, o perfume, um beijo pode ser o suficiente. Para outras mulheres, precisa ser muito mais excitação do que isso. Tem que talvez seja necessário chegar nas preliminares para que ela comece a gostar.
Então, gente, não é um negócio simples assim. Eu espero que esses 20 minutos falando a respeito disso já ajudem vocês a entenderem o tamanho da complexidade da coisa. Eu nem entrei na parte de hormônios, nem entrei na parte de como cada hormônio funciona, eu só quis falar um pouco sobre o estresse mesmo, cortisol. Em vez de cortisol alto no corpo, não vão ajudar você a ter desejo sexual. E eu nem entrei também nas questões psicológicas, eu unicamente fiquei no aspecto neurofisiológico aqui. Claro, questão de intimidade é um aspecto psicológico, mas eu não quis entrar em tantos detalhes assim. Então, novamente, para resumir, para a maioria das mulheres, vocês estão em estado de neutralidade e simplesmente é necessário que exista todo um conjunto de fatores para que a mulher se torne minimamente receptiva para então vir a excitação, que consequentemente gera o desejo, e esse desejo é a excitação subjetiva, ela precisa ser provocada para vir. Então entendo, excitação é o ato do parceiro fazer alguma coisa para provocá-la. E aí ela vai ter a excitação subjetiva, em alguns casos já vai vir a excitação fisiológica, mas na maioria parte das vezes excitação subjetiva. E aí vai ser conectado para que venha de fato uma relação sexual. Dúvidas? Mandem no direct, me chamem, vamos trabalhar isso e não achem que esse é um assunto simples.